Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Irka Barrios, eu sou escritora, eu sou romancista, sou contista e estou aqui na Filigram hoje com meu amigo, escritor Matheus Borges, que a gente vai falar um pouquinho da nossa literatura, do que a gente escreve, do que nos interessa, do que dispara a nossa veia criativa, do que nos motiva a continuar na literatura, a seguir nessa viagem louca que é a literatura nas nossas vidas. A gente tinha um colega escritor a mais nessa mesa, que é o Bruno Ribeiro, que é nosso amigão, assim, escritor da Paraíba, de Campina Grande. O Bruno é também um cara super, super talentoso, um cara que tem multitalentos. Além da literatura, ele faz música. O Matheus, aliás, também faz música. A gente tem uma banda junto. Acho que teu microfone não está ligado. Tá verde aqui, tá ligado. Testa. Agora sim. Sim, eu e o Bruno, a gente tem uma banda junto, né? Isso. É a Creepypasta. A Creepypasta. Daqui a pouco tu vai falar disso. Mas, infelizmente, ele teve um imprevisto assim, de ordem médica. E ele ia fazer a participação online nessa mesa, mas ele teve um imprevisto bem assim, né, ruim, de ordem médica. Ele teve que acompanhar um familiar dele que não está legal. E aí ele não pôde participar. Então, a gente vai fazer as homenagens ao Bruno daqui. E talvez depois ele mande um recadinho para a gente. Então, começando, eu e Matheus, eu vou começar a apresentar aqui nós dois. Depois tu fala. Olha, eu mandando. Eu vou apresentar. Eu e Matheus somos amigos há 1 milhão de anos, embora ele tenha 30 anos e eu já tenha 100. E a gente começou a escrever. A gente se conheceu na oficina do professor Assis Brasil, em 2015. E acho que a gente não era tão próximo assim, né, Matheus? A gente era mais ou menos, assim. Boa tarde. Acho que durante a oficina, não tanto. Mas acho que naquele repuxo ali posterior da oficina e da publicação e tudo mais, de começar a publicar, foi algo que acabou, acho que, nos aproximando. Talvez uma questão de... não de estilo de literatura, mas acho que da maneira como a gente olha para os nossos livros e para a literatura em geral. E aí... Eu olhava para o Matheus escrevendo, olhava para os textos do Matheus, né, na oficina e falava: uau, olha só esse cara escrevendo. E te achava super arrogante. Porque ele tinha uma pose, sabe? Assim, a esposa do Matheus está ali, eu vou falar para ela como é que ele tinha. Ele tinha uma pose toda assim, sabe? E eu acho que tu fazia uns textos assim, e aí tu ficava assim. E eu, nossa, esse escritor aí, que chato. Não, mas eu não sei, só... Não, mas depois eu vi que tu era gente boníssima. Tanto é que a gente é amigo até hoje. Mas aí calhou que a gente, né, a vida literária acabou nos aproximando, a gente acabou ficando muito amigo, a gente troca texto até hoje, embora a gente nunca mais tenha feito a mesma oficina juntos, até hoje a gente troca textos, quando um tem dúvida, manda para o outro, quando o outro tem dúvida, manda, a gente faz... sugestões um no texto do outro, a gente critica também, quando está ruim a gente fala, tá uma merda, isso aí, pronto. E eu acho que aos poucos a gente, eu não sei se nosso estilo é tão diferente assim, sabe? Eu acho que às vezes a gente acaba ficando mais parecido assim com o tempo. Eu acho que sim. Mas eu ainda acho que a maior semelhança que a gente tem, inclusive com o Bruno, que não pôde estar aqui, e aí eu também queria fazer essa conversa a três, que seria justamente ter eu acho que a gente tem uma certa desconfiança do pacto realista da ficção. Eu acho que eu vejo isso nos teus contos, eu vejo isso na Lauren, assim, na maneira como tu
afunda num certo desconforto, assim, e que me parece que é um desconforto muito específico do agora, assim. E o Bruno também, ele traz na literatura dele, que é uma literatura, eu vejo mais como uma literatura satírica do que propriamente horror, assim, de que ele afunda numa violência específica do agora também. E eu acho que eu também, nesse livro, no Mil Placebos, tenho esse mergulho num desconforto, nessa violência específica do agora. E que são 3 escritas que estão tentando entender como se faz essa revisão do pacto do realismo literário quando a gente está no meio de tantas crises específicas do agora, sabe? Ontem mesmo, quando estava falando, né? Estava falando dessa perspectiva de estar vivo no Brasil governado pela extrema-direita, ou a perspectiva da crise climática, ou a crise econômica. Tudo isso acaba entrando de uma maneira que afeta não só a nossa escrita, né? Mas afeta a maneira como a gente se relaciona com a realidade e, consequentemente, como essa realidade vai aparecendo na literatura, né? Sim, acho que sim. E acho que concordo, acho que o Bruno também tem isso muito forte na literatura dele. Deixa eu apresentar um pouquinho ele, já apresentei, mas vou apresentar um pouquinho mais. O Bruno Ribeiro, ele é um autor da Paraíba, de Campina Grande. Na verdade, ele nasceu, acho que em Minas Gerais, né? Ele é nascido em assim. Minas. Mas logo em seguida ele foi morar em Campina Grande. Depois ele fez um mestrado em escrita criativa em Buenos Aires, e eu não sei se ele diz isso, mas eu acho que isso é muito forte, assim, aparece muito na literatura dele, né? Essa época que ele teve fora do Brasil, que ele morou em Buenos Aires, assim. Acho que um pouco talvez essa condição de imigrante estrangeiro é algo que tenha, né? Atravessa, assim. E ele é tradutor também, então ele conhece bastante obras, assim, de autores argentinos, autores e autoras que não estão assim, vamos dizer, na crista da onda, assim, autores que estão mais assim no underground, assim como nós. E ele tem esse livro dele, Porco de Raça, que é o livro que ele está agora, é o livro mais recente dele, que saiu pela Dark Side, venceu o prêmio Dark Side, prêmio Machado, que é um prêmio bem importante, bem grande assim na Dark Side. Não é o primeiro livro dele, ele tem livros de contos, eu acho que ele tem 2 de contos e 2 romances, né? Arranhando Paredes, ele tem o Febre de Enxofre. Febre de Enxofre é o primeiro romance, depois ele lançou Glitter, que é o segundo. Como Usar um Pesadelo. Como Usar um Pesadelo, de contos, que daí ele foi meu colega de editora, saiu pela Causa e Letras, que é a editora que lançou a Lauren, que é o meu primeiro romance, que daqui a pouco eu vou falar dela um pouquinho. E ele vai sair pela Uboro. Eu estou falando tudo isso para falar da nossa editora. Isso. Os caminhos nos levaram, eu e Matheus, a sair esse ano pela editora Uboro Lopes, que é uma editora nova e é uma editora que publica independentes, ficção estranha. Eles se apresentam, né? Ficção estranha. Seria talvez o que horror, ficção científica, tudo que talvez escape ao mais realista, a etiqueta de ficção literária, né? O meu é o que está mais próximo talvez da ficção literária, mas ainda assim, por ter uma estranheza, coube muito bem dentro da proposta editorial. E aí, a nossa editora, a Uboro, ela traz autores internacionais, ela traz algumas novidades bem interessantes editoriais, assim, da Holanda, acho que os Estados Unidos também. Eles fazem bastante traduções interessantes que conversam com esse tipo de ficção, que é a ficção que a gente gosta de trabalhar. Como é que eu vou explicar? Não é o que a gente escolheu, é a forma que a gente escolheu se comunicar. A forma que a gente sabe se comunicar, de uma maneira alegórica,
Eu acho que eu demorei um pouquinho para aprender isso, para me sentir assim confortável me comunicando desse jeito. Mas depois que eu aprendi, eu disse não. Eu acho que essa é a minha forma de contar histórias. E o Bruno, terminando agora, já vou deixar tu falar. O Bruno também sairá pela Oboro Lopes em seguida, eu acho. Em algum momento esse ano, eu acho. Ainda. Em algum momento esse ano. Então, além dele ser um cara que tem 1 milhão de livros, e ainda vai sair também pela Todavia e vai sair pela Alfaguara, eu acho. Só que aí, essas eu não sei se é esse ano. Ele também vai ser nosso colega de editora. Então, Bruno, você não está aqui, mas está em espírito. Obrigada por participar com a gente dessa mesa. E agora o Matheus vai falar dele e vai falar de 1000 Placebos, que é o seu romance de estreia. Uma coisa que eu queria comentar é que também é engraçado porque nós dois fizemos o caminho inverso ao que é considerado natural do mercado editorial, que é que a gente estreou com romance, né? A gente não estreou com livro de conto, a gente começou com romance. Mas meu nome é Matheus Borges, eu sou formado em cinema pela Unicinos, eu tenho trabalhado como roteirista de cinema e também após a oficina, a faculdade, eu acabei entrando na oficina do Assis e a partir daí eu tenho dedicado talvez mais energia à escrita de literatura. E o 1000 Placebos é um romance que eu comecei a escrever ainda em 2013, se eu não me engano. E foi um processo demorado de ir ajustando ele, porque ele ia se transformando à medida que as coisas iam se sucedendo, assim. E ele começou como uma espécie de reação natural, talvez, a observar o processo político de 2013, naquela época, em que havia uma certa instabilidade de como a gente lidava com as informações, especificamente no período das manifestações de junho. E isso, claro, nada disso que eu estou falando entra na história. Ele não aborda isso, mas essa fagulha inicial veio dessa observação dos noticiários, assim. E ter isso despertou um certo interesse na fabricação e absorção de informações, assim. Então, tipo, quando a gente pensa nos placebos e as pílulas que dão nome a essa mesa, eu estou tratando de informação, de como essa informação é absorvida e ela circula, né? E com esse livro que mistura diferentes gêneros, ele mistura uma literatura de espionagem com uma literatura de ficção científica, até com uma literatura talvez mais convencional, no sentido que talvez remeta um pouco a Dostoiévski, sei lá. Eu queria reproduzir essa experiência de continuamente estar exposto a diferentes tipos de cargas informacionais, às vezes até contra a tua vontade, tu é exposto a diferentes informações. Isso é uma coisa que é extremamente comum hoje em dia. Não existe mais a ideia de tu sair atrás de uma informação, mas às vezes a informação chega até ti sem que tu queira, né? Só o simples fato de tu estar com um smartphone na mão já é algo extremamente absurdo do ponto de vista tecnológico e informacional, né? E, enfim, esse é o 1000 Placebos. E o teu personagem? O meu narrador... Teu narrador. Meu narrador, ele é... alguém que a gente não entende muito bem, né? Eu acho que isso também faz parte da experiência, né? De não entender o narrador e à medida que ele vai se revelando, ele vai se revelando um pouco mais complicado do que ele realmente é, né? Porque aí também eu acho que isso é o interessante dos livros narrados em primeira pessoa, que é o que eu normalmente falo, que é que existe uma certa confusão das entidades, assim.
o livro se confunde, o narrador se confunde com o livro se confunde com o personagem. As coisas é uma coisa só, né? O livro, ele é o narrador, o personagem é o narrador, e tu tem uma certa confusão, assim, é um pacto único dentro da ficção, o livro que é narrado em primeira pessoa. Porque tu precisa aceitar como verdadeiras aquelas informações o tempo inteiro. Existe muita ideia de que se o narrador em primeira pessoa, ele pode ser um narrador não confiável, né? E na verdade tu confia no narrador em primeira pessoa, porque tu não tem outra alternativa, não existe alternativa. Não, se tu não confia, é porque aí tu tem que abandonar o livro, né? Tu tem que abandonar o livro, exatamente. Porque tu não se conectou com aquele personagem, com aquela história, com aquela verdade, não te pertence. A única maneira de tu se conectar é confiando nele. E mesmo que ele minta, e mesmo que tu saiba que ele está mentindo. Mas tu precisa aceitar essa... É o pacto teu com o leitor, de leitor com o livro. Mas, assim, o que eu queria que tu contasse é qual é o do teu personagem. Porque eu vou te falar, o teu livro, quando a gente começa a ler... Eu estou falando, assim, uma experiência de uma pessoa que não tem muita familiaridade com coisas tecnológicas, né? Claro, óbvio, né? Eu uso internet, eu uso redes sociais, eu uso e-mail, eu uso celular, uso tudo. Mas eu não tenho grande familiaridade. Assim, baixa um filme. Eu não sei baixar um filme. Sim. Sabe? Essas coisas, estou falando. Então, o personagem do Matheus, ele é um cara que navega pela Deep Web. E logo no início ele já se assume, né? Ele já dá para dizer o que ele... Não. Só mais... então não vou falar. Tá, mas então... não posso falar, né? Spoiler. Ai, que droga. Mas é que é uma coisa muito fascinante. Em primeiro lugar, para mim, que sou uma pessoa nada tecnológica, me deparar com um cara super obscuro, um cara super isolado, que ele é um cara solitário, isolado, e as amizades que ele tem, as amizades que ele conserva são apenas amizades de redes obscuras, né? Nem é rede social aquilo. É uma circulação. São assim, fóruns de debates de tudo que vocês podem imaginar, aquelas pessoas estão debatendo. Né? É engraçado aquela parte ali, até de repente a gente podia ler depois, desde, sei lá, teoria das cordas até não sei o quê. Teorias conspiratórias, de tudo quanto é jeito. Isso era um tipo de fórum que era bem comum, né, nos anos 2000, assim. E esses fóruns que se discutia tudo. E depois meio que as redes sociais dominaram todo. E acabou que esse perfil de internet associado a fóruns foi para a Deep Web. E a Deep Web não tem nada demais, assim. 90% da Deep Web não tem nada demais, né? Tem fóruns, tu tem serviços de comunicação com segurança, etc e tal. E aí tu tem toda aquela mitologia, numa espécie a mitologia da Deep Web é meio que um nicho muito específico. Assim. Exatamente. A mitologia é aquela que a gente acredita que coisas horríveis acontecem na Deep Web. As bonecas humanas. Tudo de crimes, de coisas, a gente vai achar. Então, a gente se depara de cara com esse personagem, a gente fica fascinado, porque para quem não navega nesse mundo, não circula nesse mundo, a gente fica... E, ao mesmo tempo, é uma coisa tão distante, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa tão próxima, porque é tão atual as pessoas serem isolados hoje em dia, adolescentes, jovens, né? Homens adultos também, né? Se isolarem, talvez mulheres, se isolarem do mundo e terem uma vida online muito mais assim frutífera, muito mais interessante do que a vida real. Sim, é muito recente, talvez, no debate público, a ideia do incel, né? Do incel, do involuntary celibate. E, na verdade, o narrador essencialmente, ele é um incel, né? E quando teve ali a eleição do Trump, em 2016, foi uma coisa estranha, porque eu já estava trabalhando nesse livro há algum tempo, e aí, então, subitamente, aqueles temas que eu estava lendo e tratando naquele, então, projeto, né, meio que tomaram conta do noticiário, né? Que foi quando tipo começou a se falar assim,
tem os fóruns masculinistas e os incels, não sei o quê, e os chans, né, que são os grupos de discussão na internet também foram grupos que se organizaram para fazer campanha pelo Trump e pela extrema-direita americana, e tudo isso foi uma coisa que veio assim como um soco, assim, tipo, pô, tudo isso aí que parecia que estava ali no subterrâneo, né? Subitamente aquilo tem uma erupção daquilo, assim, aquilo inunda, tem uma enxurrada de coisas a respeito disso, né? Isso foi um momento bem curioso, assim. Não bom, nem um pouco bom, né? Porque quando a gente percebeu para onde a coisa estava indo, né? Eu acho que é bem isso, que era uma coisa que estava sendo gestada, e quando veio, né? Então, talvez a gente não tivesse pronto, e eu acho que a gente não estava pronto, né? A gente nunca está pronto, né? Para uma coisa dessa. Exatamente. E aí, falo do meu agora? Fala. Ou tu quer falar mais do teu personagem? Não, eu acho que a gente poderia começar falando do teu conto, A Parte de Dentro, que é finalista agora do Prêmio de SED de Literatura Fantástica. Tá. Então, assim, o meu livro... O nome... Deixa eu só explicar o nome da nossa mesa, que é Pílulas e Planetas, que tem a ver com os títulos dos nossos livros, né? O meu livro é um livro de contos, tem 14 contos reunidos. E o livro chama Júpiter, Marte e Saturno. Aí as pessoas olham e acham que eu estou falando de astronomia ou astrologia. Uma das duas. E, na verdade, não. Na verdade, é um conto que tem essa relação assim, com o desalinhamento dos planetas. Mas eu gosto de trabalhar com a ideia... Eu acho, Matheus, que a diferença entre a minha literatura e a tua, uma das diferenças, é que talvez eu vá mais fundo no sobrenatural e tu não. Tu fica mais no campo realista, assim. Tu não... É mais difícil encontrar um sobrenatural na tua literatura, né? Agora, nos meus contos, quase todos, e nos meus romances, praticamente todos também, vai haver um elemento ou mais elementos sobrenaturais. Então, eu dei título para esse livro de Júpiter, Marte e Saturno para brincar com essa coisa de desalinhar os planetas como algo sobrenatural que desalinha a vida de todas as pessoas envolvidas na realidade também, né? Porque a gente está vivendo uma realidade muito louca. E a realidade sempre é matéria-prima para a criação, claro, né? Então, a gente não tira do nada essas ideias, a gente tira do que a gente está vivendo, do que a gente está vivenciando, de tudo que a gente está percebendo do mundo, de como a gente percebe o mundo que nos rodeia. E aí tem esse conto, que é Parte de Dentro, que dentro desse livro tem alguns contos que já tinham sido utilizados em outras coletâneas e outros contos inéditos que eu fui tentando fazer uma conversa entre eles, assim, tentando deixar alguma coisa bem coesa, assim, que combinasse, né? E esse conto, A Parte de Dentro, é um conto que eu escrevi para uma coletânea que a gente está participando junto, inclusive, que é a coletânea O Novo Horror, que saiu pela editora O Grifo, em 2021. Né? Isso, foi 21. Foi passado. E aí, a ideia dessa coletânea era criar contos que conversassem com o horror, principalmente filmes, né, de horror produzidos no novo milênio, vamos dizer assim, ideias. Quais são as ideias do horror? Bom, dizem, eu não concordo, mas dizem que o horror hoje em dia, o horror do novo milênio, o horror mais atual, ele é diferente, porque ele tem uma crítica social. A gente não concorda com isso, né? Porque o horror sempre teve crítica social, ele sempre teve essa camada. Eu acho que talvez a única especificidade desse
horror dessa nova safra, talvez me parece que tu tem uma certa... um elogio ao monstro, no sentido de que se percebe a capacidade transcendental. Eu vejo como uma espécie de um horror transcendental, assim, de que tu tem o monstro e a transformação física o sofrimento como uma experiência de transcendência quase metafísica, assim. Eu acho que isso me parece o mais interessante, assim, dessa nova safra. Eu acho que está bem presente também ali naquela coletânea. Sim, sim. Então, eu concordo com isso que tu fala. A gente já conversou sobre isso. Várias coisas que a gente está conversando aqui, a gente já conversou várias vezes, né? Porque a gente é super amigo, então tudo bem. Mas eu concordo e sempre concordei. Faz sentido isso, né? Faz sentido. Mas essa da crítica social, se eu for começar a falar, eu nunca mais vou parar, porque todos os filmes, todas as obras antigas sempre tiveram crítica social. Às vezes numa camada menos perceptível, assim, porque tem esse problema do horror, que é o horror como um gênero mais popular, assim, mais popularizado, né? E aí, quando é muito popularizado, quando assim, o cinema viu que é um negócio que todo mundo assiste, que dá dinheiro, dá retorno rápido, acaba popularizando nesse sentido, né? Fazendo obras que não tenham assim essa abrangência que nos interessa, né? Essa reflexão que nos interessa. Mas que sempre teve crítica social em algo, ainda que numa camada mais, né, mais profunda e não tão perceptível, sempre teve. E aí, com essa proposta, a gente escreveu esses contos, né? O Matheus também escreveu um. E eu escrevi esse que chama A Parte de Dentro, que conta a história de uma mulher que tem um machucado na perna e ela se machuca quando criança, e aí quando ela chega na idade adulta, e ela simplesmente, esse machucado, ele sangra, ela deixa ele sangrando, ela deixa com um curativo e esconde dos pais, né? Claro que tudo isso tem uma alegoria aí por trás, né? Uma menina que esconde alguma coisa dos pais e tal. Mas ela esconde e fica com aquele esparadrapo em cima e deixa passar, e quando a mãe dela descobre, aquilo apodreceu. Tem um buraco cheio de vermes lá dentro, apodreceu a perna, aquele buraco na perna. E aí ela passa por um tratamento, ela vai no médico, faz todos os curativos, faz todo o tratamento e cura. Só fica aquela cicatriz horrível na perna e ela vira adulta. Passa por todas as questões de uma mulher adulta, passa por 2 casamentos, 2 separações, e chega a pandemia, ela se encontra sozinha em casa, recém-separada e prestes a enfrentar uma vida isolada de uma pandemia, que foi a pandemia que a gente enfrentou. E aí começa o buraco da perna, começa a jogar coisas para fora. Objetos importantes de determinadas fases da vida dela, o buraco começa a jogar para fora. Não dá para contar todo o conto, mas é mais ou menos isso que esse conto aborda. Essas coisas, questões assim que a gente vai escondendo, né, e vai jogando para dentro do buraco. Eu gosto muito desse conto e eu gosto como ele pode ser meio lido, assim, como uma espécie de analogia até da própria criação literária. De como um machucado que é coberto durante um tempo, em algum momento ele vai se abrir e começar a jogar coisas, assim. Coisas que tu nem entende direito de onde está vindo, sabe? Eu acho que ele funciona muito bem como uma... Sim, acho que sim. E tem muitas mulheres que me escrevem e elas se identificam muito com esse conto. Em geral é mulher. Homens não é tanto, mas mulheres se identificam muito com esse conto. E aí ele está concorrendo, torçam por mim, ele está concorrendo ao Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica em outubro, início de outubro sai o resultado, ele é finalista.
Tem 3 finalistas. É eu, a Paula Feb, que é uma super autora da Darkside, também super boa, assim. E a Nikele Viter, que também é uma super autora, já foi finalista comigo em prêmios importantes e tal. E qualquer uma que ganhar vai ser super bom, mas torçam por mim. Mas ele está concorrendo porque como o meu livro saiu esse ano, ele está concorrendo pelo Novo Horror, pela outra coletânea, mas igual, se rolar, o conto está aqui. Então, se alguém tiver interessado, só Júpiter, Marte e Saturno está aí. Não, isso, acho que seria interessante falar não tanto de outros contos, mas da tua relação com o conto em geral. Que me parece assim que tu tem um tipo de premissa normalmente parte de personagens que têm vidas muito comuns, às vezes, muito ordinárias, e coisas acontecem com eles, e às vezes me parece que as vidas desses personagens são definidas por essas coisas extraordinárias e inexplicáveis que começam a acontecer, e que muitas vezes são tomadas como uma naturalidade... são tomadas com naturalidade, né? Me parece que esses personagens se espantam muitas vezes com o que está acontecendo, simplesmente aceitam e seguem a vida tentando se adaptar a essas circunstâncias, né? E talvez seja interessante tu falar assim, de como tu vê esses teus personagens e de como tu vê esses eventos, assim, porque me parece que é uma relação muito particular que tu cria entre essas coisas todas. Pois é, é engraçado isso, porque nunca é consciente, né? É sempre inconsciente. Toda vez que me perguntam, da onde tu parte para criar um conto? E eu demorei um tempão para perceber isso. Mas hoje eu percebo que eu parto de uma imagem. Sempre um conto, sempre eu parto de uma imagem. E aí, tu falando isso, desses personagens que têm uma aparente normalidade, em geral são, né, personagens que vivem numa aparente normalidade, tá tudo ok ali, a vida normal, e de repente acontece alguma coisa muito estranha. E é verdade, o personagem ele se assombra, mas daqui a pouco ele já está ali dentro daquela realidade estranha. E aí, para exemplificar esse caso, eu vou contar mais um conto desse livro, que é o Conceito Comida Semelhante, que eu acho que esse fala bem assim desse tipo de assombro que dura 5 segundos e já termina. São 2 amigas. Esse conto podia muito bem se passar aqui no interior de Gramado. É numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. São 2 amigas que elas fazem muitas experiências juntas. Elas viajam juntas, elas fazem diversos programas legais, assim, e tem sempre uma que carrega a outra, que sempre tem uma que tem as ideias e a outra vai no embalo. E esse conto é narrado por essa que vai no embalo. E aí ela conta que a amiga dela disse para ela assim: eu vou te levar num restaurante que é uma experiência que tu nunca teve na vida. É uma experiência única e a gente precisa ir nesse restaurante porque é uma coisa super de segredo, quase ninguém sabe, só pessoas muito escolhidas frequentam esse restaurante. Alguém já deve ter imaginado o que é, né? Aí ela fica pensando, mas ela não demora muito a contar. Na segunda página do conto, porque ela fica um tempo de suspense ali, o que é. Na segunda página do conto, ela já diz: senta aqui que eu vou te contar. É um restaurante que serve carne humana. E aí ela fica meio louca, pensando como assim carne humana? Quem é que come carne humana? Isso não é proibido, isso não é crime, não sei o que. E aí, não demora muito, ela já está lá sentada no restaurante, comendo e degustando e gostando. Eu acho que é para exemplificar o que o Matheus quis dizer da minha aparente normalidade, eu acho que é isso. Não, porque é estranho, quer dizer, o estranho, né? O estranho é estranho, não, mas o estranho, ele é assumido como a nova normalidade, assim, quase de imediato, né?
Eu tô pensando, eu tô pensando num conto teu que não tá no livro, né? Eu tô pensando no conto do piscineiro, e o conto do piscineiro é isso, né, sabe? Tipo, tem uma coisa estranha acontecendo, daqui a pouco, sabe? E aquilo é assumido como uma coisa que natural, sabe? A nova ordem da vida dessa pessoa é definida por esses eventos assim que nem tem explicação às vezes, né? Não, e quando eu escrevi o conceito, eu estava muito assim comovida com os maus tratos animais, sabe? O conceito eu acho que remete muito a maus tratos animais, essa coisa de produção de carne em larga escala, morte de frango, matança de frango e coisa. Eu estava muito comovida com isso. E aí, também falando nessa coisa, né, tentar naturalizar a coisa, eu fiquei pensando como é que eu vou fazer essa mulher comer essa carne assim de boa, né? E aí eu criei aquela fazenda que, né, eu vou contar para vocês, né? Eu estou aqui falando do conto, vou ter que contar. Elas chegam no restaurante e aí chega a proprietária ou a gerente do restaurante, sei lá. Ela, não se preocupa que eu vou explicar o que acontece aqui. A nossa matéria-prima, ela é voluntária, ela se oferece voluntariamente para o abate. A gente não obriga ninguém. São pessoas que estão com tristezas na vida, com ressentimento, que não querem mais viver e que não se dão com a família. E aí eles chegam aqui e dizem, não, eu quero ser consumido. Então, eles vivem os últimos dias, eles decidem quando eles querem ser abatidos, vivem bem, vivem no campo, comem bem, bebem bem, e quando chega o dia, eles decidem como querem ser mortos, decidem que experiência querem ter, alguns querem ter relação sexual, alguns querem morrer sozinhos, outros querem fazer uma orgia, e não tem problema. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Naquela máxima assim, o frango viveu feliz. Eu queria usar isso no conto, entendeu? O frango criado solto, a pessoa viveu super feliz, morreu sem sofrimento, pode comer, não tem problema. Mas eu acho que o efeito disso é muito interessante, né? Porque tu tá fazendo o movimento contrário dessas ficções que a gente aceita normalmente na realidade, né? Que são, eu acho que isso se aplica não só a esse conto, quanto ao resto também, as viúvas dos silos também. Que é tipo, tu faz o movimento contrário, né? Em vez de essas ficções que dominam a nossa vida no dia a dia, tu tem ficções que ajudam a naturalizar a violência ou o absurdo, né? E tu faz o contrário, né? Tu traz esse estranhamento da ficção para mostrar que tem alguma coisa errada, assim. Tem alguma coisa assim que está fora do lugar. Existe alguma coisa fora do lugar. Muitas vezes tu não tem uma indicação do que é exatamente que está fora do lugar, né? Mas alguma coisa está fora do lugar, tem alguma coisa errada. E aí eu acho que é onde a gente se comunica de maneira na página, que é justamente essa de tentar fazer esse movimento contrário a essas ficções do cotidiano. Assim, quando eu falo de ficções do cotidiano, claro que eu estou falando daquilo que é dado como a história oficial, ou que é consumido diariamente como informação, como notícia, como produto agora entra nessa sala o Slavoj Zizek gritando que é tudo fruto de ideologia e tudo mais, mas é aquilo que a gente consome, né? E aí eu acho que existe esse papel, inclusive da ficção, de entrar como algo que coloca e diz não, fincar o pé e dizer não é bem assim, né? Acho que a literatura faz isso, né? A literatura tem essa capacidade muitas vezes, né? Não, é o que eu penso da tua ficção também. Ela tem uma violência, mas é uma violência que tu não sente a hora que ela chega. Ela é estranho. A gente não consegue perceber que aquilo ali é violento, mas né? E aí, às vezes, acaba o conto, a gente fica refletindo.
Mas eu acho que não sei, eu acho que é da escrita isso, né? É o mistério da escrita, sei lá. Eu não sei eu não sei quanto tempo a gente está de fala aqui. Eu também não tenho a mínima ideia. Mais o quê? Então vamos abrir para as pessoas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, porque, né, a gente está aqui falando. Não, vamos. Não? Acho que não, sei. Então, eu acho que, sei lá, mais 5 minutos a gente encerra, porque eu queria te perguntar, então, dos teus projetos futuros. Então, tu falou, a gente está no caminho contrário, a gente estava no caminho contrário. Eu lancei Lauren, que é um livro um romance. Eu vou falar um pouquinho, então, da Lauren. Fala da Laurinha. A Lauren é meu livro de estreia. Ontem eu falei tanto dela, vou ter que falar de novo. A Lauren é meu livro de estreia. É um romance que aborda o horror de uma garota de 13 anos que está sofrendo a sua fase de descoberta sexual. Tem muito, muito sobrenatural ali. Foi o romance que eu desenvolvi no meu mestrado em escrita criativa. Depois eu publiquei pela editora Caos e Letras, que é essa mesma editora que o Bruno também publicou o livro de contos dele, né? Uma editora excelente de Belo Horizonte, o Edu Sabino e o Cris Rato, que são os editores, são meus amigões, assim, eles abraçaram a Lauren. Aliás, foi uma coisa muito incrível, porque 2019 o horror não estava tão assim em voga, né? E eu não era conhecida como uma autora de horror. Foi meu livro de estreia. Foi um salto no escuro, foi um salto no abismo. Eu que nunca tinha publicado sozinha, né? A gente já publicou em várias coletâneas juntos, mas eu não tinha publicado um livro solo e fui logo no horror, né? Então foi um pouco assustador. Mas eu trouxe o caso, eu queria muito trabalhar esse caso, porque quando eu falo da Lauren, eu falo várias coisas que me inspiraram, mas uma que eu gosto muito de falar é aquela história daquela menina que dizia que tinha poderes de telecinese quando eu era criança. Eu tinha uns 12, 13 anos, né? E ela morava na cidade ao lado da minha. E ela transportava coisas com poderes da mente, ela transportava cadeira, ela fazia panela voar e tudo. Tem aquele vídeo dela que ela levanta o colchão. Na assim, RBS, assim. Se vocês forem procurar, infelizmente, ela não vive mais, né? Ela teve um câncer bem agressivo e ela morreu já faz muito tempo, faz uns 12 anos. Parece que foi 2010 que ela morreu. Então, eu não quis fazer uma história que fizesse muita alusão à figura dela, porque eu não queria assim desonrar a memória dela, né? Eu queria fazer uma alusão, mas uma alusão de longe, assim. Então não é ela, a Lauren não é ela, mas a Lauren é muito inspirada na história dela, porque no que eu imagino que ela passou, sabe, na escola, no que ela sofreu de bullying na escola, o que ela sofreu de perseguição, porque quando descobriram que ela tinha Quando descobriram ela, imagina, naquela época não tinha rede social, né? Mas tinha jornal, tinha revista, tinha fotógrafo, tinha padre, tinha parapsicólogo, tinha pastor, tinha tudo na porta dela. E ela morava no interior, assim, para fora. 1 milhão de pessoas, assim, na porta da casa dela, querendo ver ela com o poder da sua mente fazer as coisas voar e tal. Então isso me tocou muito, né? Então me tocou demais, assim, porque era o final da minha infância e aquilo tocou muito a minha imaginação e também me comoveu muito a situação dela, porque ela era um pouquinho mais velha que eu acho. E aí quando eu criei a Lauren, eu fiquei pensando em compor uma personagem que sofreu esse tipo de perseguição, esse tipo de bullying, o que ela passou na escola, o que ela viveu, como ela descobriu esse poder. Tudo isso é uma coisa que criava assim uma coisa muito louca na minha imaginação, na minha curiosidade. E foi super bom, assim, porque aos pouquinhos, assim, porque
Deixa eu só explicar. Quando a gente escreve um livro no mestrado... Agora eu estou no doutorado da URGS e o Matheus é meu colega. Ele está no mestrado da URGS também. E o trabalho é um trabalho criativo que a gente tem que entregar. E um trabalho reflexivo a respeito desse trabalho criativo, né? O trabalho criativo é o quê? Uma obra de ficção. E aí, quando eu fiz o trabalho reflexivo, que eu comecei a estudar os teóricos e todas essas questões relacionadas à sexualidade da mulher e o quanto a sexualidade da mulher, a repressão da sexualidade da mulher é provocada por símbolos religiosos, por crenças religiosas. Isso não é de hoje, né? Isso é de milênios. Séculos, vamos dizer. Milênios, eu acho que eu estou exagerando. Eu comecei a ficar muito brava, porque eu sabia que era assim. Mas eu não tinha jogado na minha cara assim. É assim. Então, foi uma coisa que me tocou muito para criar a Lauren. Ela foi publicada em 2019, ela teve um trânsito muito legal. Até hoje, a Lauren adolescentes gostam muito de ler, adultos também gostam da Lauren. E eu fico bem feliz, hoje em dia eu fico bem feliz de ter estreado como uma obra de horror, mas em 2019 eu levei um susto danado e foi bem amedrontador me lançar assim logo como autora de horror. Ainda bem que o horror tá em alta hoje. Mas tu não se acha autor de horror, né? Não, eu hesito em te ver como autora de horror, assim. Acho que tu não é exatamente horror que tu escreve. Mas eu não me vejo como autor de horror. Eu não acho que eu estou escrevendo horror. Meu Placebo certamente não é um livro de horror. Não, eu acho que tem elementos. Mistério, um pouquinho de mistério. Eu gosto de horror, mas acho que inevitavelmente acaba entrando coisas, assim, até dentro daquilo que eu escrevo para o cinema também acaba entrando, mas eu não acho que eu me vejo como alguém que fica... Eu gosto de transitar entre os gêneros, assim, e ver o que para em pé, sabe? Tipo, sei lá, um garçom carregando um monte de coisa atravessando um salão cheio de gente, assim. Eu gosto de fazer isso, assim, sabe? Porque pra mim é o interessante, assim, da literatura, tu sair de um gênero e entrar no outro, assim. Como eu faço no meu Placebo. No Placebo, um capítulo tem um clima, o outro tem outro clima, as coisas nunca tão estáticas, né? Sim. O livro tá sempre te exigindo, assim, que tu entre um outro estado mental, assim. E o Bruno, que é o nosso amigo, que não está aqui com a gente, também ele passeia bastante. Ele também não gosta de se apresentar como escritor de horror, né? Apesar das obras dele terem bastante elementos de horror. Por exemplo, Glitter, que é um livro dele, eu acho que o terceiro, né? É uma história que é uma baita de uma crítica à indústria da moda. Então, assim, em linhas gerais, uma breve sinopse da história. É um reality show que as modelos estão trancadas todas dentro de um shopping e no final do reality show elas têm que participar do desfile e cometer suicídio na frente de todas as câmeras. Que é até meio parecido com o conceito, né? Assim, uma coisa de voluntária de se matar, né? O voluntarismo da morte. Conversa um pouco, né? Eu vejo ele como um satirista, assim. Um satirista bastante violento, mas um satirista ainda assim, porque tanto Glitter quanto Porco de Raça, quanto até o Bartolomeu, que é um livro dele que ele publicou independente, né? Tipo, são livros que estão trabalhando dentro de uma ideia de sátira, assim. Eu tinha esquecido o Bartolomeu. O Bartolomeu acho que só está online, online, na Amazon. É um livro de um... É delicioso esse livro. Esse é um dos que eu mais gosto. Em primeiro lugar é Porco de Raça, que eu mais gosto. Maior romance trabalhista dos anos 2010. É a história de um assassino de aluguel. Assim, aquele culto, né? Mostra todo aquele culto ao assassino de aluguel que a gente sente também, né? A gente vai pensar no Hannibal, a gente tem um culto, né? Tem uma certa glamourização, um certo olhar assim admirado para. E o Bartolomeu, né? É assim, né?
E O Porco de Raça, que é o livro atual dele, que é o livro que ele está hoje trabalhando mais, assim, que é uma história também muito louca, assim, de pessoas que são capturadas e para fazer lutas clandestinas, para participar de lutas clandestinas num ringue em que pessoas de alta sociedade fazem apostas. Imagine uma briga de rinha de galo, assim, só que com pessoas assim, lutando até... Mas não é até morrer, eu acho. Alguns morrem, mas acho que não é todos que morrem, tipo, né? É mais pela diversão da violência mesmo. A ideia é que eles saibam apanhar, né? Banalização da violência. Eles resistam E a violência como divertimento, como gozo, assim, como diversão, né? De um público afortunado, sei lá como dizer isso. Mas acho que é isso, então, Matheus. Eu acho que a gente tem que agradecer ao público por ter nos ouvido. Agradecer a Filigrã, agradecer ao horror que nos inspira. E eu acho que em breve a gente vai estar publicando de novo. Porque é uma cachaça, a gente não para nunca. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ribeiro. Sou escritor, tradutor e roteirista e, infelizmente, não pude participar presencialmente da Filigrana, né, primeiro festival literário de Gramado, mas estou aqui em vídeo, né, para pelo menos fazer uma participação mínima aí no evento e estar ao lado dos meus amigos, a Irka Barrios e o Matheus Borges, que são grandes amigos de caminhada literária, não só no que escrevemos, que temos, né, aí muita coisa em comum, a questão do insólito, do estranho, desse terror tão real que é viver no Brasil, mas amigos também de, enfim, cervejas e cafés e encontros, né? Já conheço eles há muito tempo, principalmente o Matheus, né? Matheus já conheço, acho que desde a época do Orkut, há muito tempo. Eu e o Matheus também temos até um projeto musical aí chamado Creepypasta, quem sabe um dia a gente não toca uma música aí pra vocês, umas músicas esquisitas. Mas enfim, tá muito bacana poder participar de alguma forma aí dessa mesa que os dois fizeram, né? Olha, gente, o tema sempre me interessou muito, né? Eu gostei muito do nome da mesa também, a questão das pílulas aí, dialogando com o livro do Matheus, Mil Placebos e os Planetas, da Irka. E eu me identifico muito, porque uma coisa que eu acho que tem em comum na nossa literatura e num tipo de literatura que está vindo agora, mais em questões de mercado, né? Que as pessoas estão lendo mais, essa literatura insólita, mas enfim, que já existe há muito tempo, é que é uma forma de ver a realidade de uma maneira um pouco mais intensa e uma maneira um pouco mais aterrorizante, quase como se nós colocássemos uma hipérbole ali no que já está na nossa frente, né? Esse tipo de literatura, acho que ela nada mais é do que um retrato do real com pequenos exageros, que é essa hipérbole que eu acabei de dizer, né? E uma coisa que eu gosto dela, e que eu gosto muito do que o Matheus faz, do que a Irka faz, e eu me identifico, é que o nosso terror, por assim dizer, o nosso insólito é um terror que coloca muito a bronca na mão do leitor. O que eu quero dizer com isso? Nós não damos toda a informação. É um terror que o leitor complementa aquilo com suas próprias ideias, né? E eu acho isso muito interessante, porque eu acredito que o escritor ele tem que deixar esse espaço para o leitor preencher. Quanto menos você diz, mais o leitor bota o que ele tem na cabeça no texto. Então você joga a bronca na mão do leitor. Você que vai ter que fechar isso aí, meu amigo. Você que vai ter que finalizar e concretizar. E isso é aterrorizante, porque é o momento que você bota a bronca nele. E o leitor, muitas vezes, ele vai seguir por caminhos piores e inimagináveis, né? Assim, então eu gosto muito disso. Eu acredito que todos nós temos um pouco isso na nossa literatura, né? Essas lacunas que o leitor preenche. E é preciso confiar no leitor e deixá-lo preencher esses espaços, né? Como um jogo. Eu acredito muito na literatura como esse jogo. É o jogo das lacunas e o jogo dessa hipérbole. Exagerar um pouquinho o que já está lá. Acredito que isso está muito presente nos meus livros, inclusive, desde Febre de Enxofre, Glitter, Como Usar um Pesadelo, até o meu mais recente, que é O Porco de Raça. É exatamente falar do Brasil, falar de quem nós somos, da nossa formação, seja através do meio literário, seja através do mundo da moda e das plasticidades, seja através do racismo, das desigualdades, e só torcer um pouco essa realidade. Na distopia que eu gosto de fazer, essa distopia que está só alguns minutos atrasada.
Ela é uma distopia que não tem o intuito de falar de um futuro muito distante. É um futuro que está a 2 segundos daqui. Essa distopia que eu acredito é a distopia que eu gosto de fazer. E que eu acredito que realmente dialoga bastante com os trabalhos do Matheus e da Irka, né? Então, é um caminho muito interessante de se propor uma literatura, essa literatura, né, dos poucos segundos atrasados. Porque quando algumas pessoas leram Meu Porco de Raça, até falaram, eu não achei uma distopia, né? E isso é até assustador, né? Quer dizer que o livro, né, um livro tão violento, né, um livro que bate de frente com o racismo, com o porco de raça, na verdade ele é mais presente do que futuro. Então, é isto. E eu acredito que o Brasil seja essa eterna distopia, né? Eu tenho comigo que o Brasil nunca se formou de fato, inclusive como um país. É um país que sempre esteve a ponto de ser um país, né? Um local que sempre esteve a ponto de ser país. Parece que a gente ainda está nesse momento, nessa massa de colonizados ainda, que não conseguimos se formar plenamente. Quando a gente está prestes a conseguir se formar, sempre vem algo que nos puxa para trás. Então, acho que a literatura ela pode ter esse papel de refletir sobre essas questões, né? Nem sempre de uma forma otimista, mas uma forma que está ali no cru mesmo. E eu fico muito feliz de fazer um pouco esse papel, né? E de ter companheiros como a Irka e como o Matheus também nessa luta, né? Eu acredito que a literatura deles fale bastante dessas questões também, né? Desses pequenos exageros, pequenos atrasos, né, numa distopia, e dessas lacunas em branco que nós deixamos para vocês, leitores, preencherem. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado, Filigrã, pelo convite. Irka, Matheus, valeu. Leiam nossas obras, leiam não só as nossas, mas de todos os outros grandes escritores brasileiros que estão produzindo hoje. E tamo junto. Valeu, gente. Um abraço.